Oi. É. Bom dia, gente. E aí? Nada. Tudo bem. Nossa, geografia. Oi? Hoje? Delícia, coisa boa. Parabéns. Bom, vamos lá. Pessoal, bom dia, pessoal daqui, já bom dia, pessoal de casa. Ótimo comecinho de semana para todos. Presta atenção aqui. Na aula de sábado, né? Muita gente acho que nem lembrou que tinha aula, mas enfim. Estávamos nós falando sobre a centralidade econômica do Centro-Sul, terminamos essa parte. A próxima parte, que é a parte dos recursos hídricos da região Centro-Sul, eu não vou ver com vocês, porque eu já diluí ela, olha que palavra bonita, né? Já espalhei ela por entre as regiões que nós estudamos. Quando eu falei do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, e falei da hidrografia, eu já citei as características dos recursos hídricos dentro dela. Então, agora a gente vai partir direto já para nosso grupo 10, falando um pouquinho aí sobre a região Nordeste do Brasil, certo? Então, iniciaremos essa parte hoje com vocês, correto? Então, para a gente poder iniciar, eu vou fazer uma introdução aqui, que eu gostaria que vocês anotassem, que é uma introdução bem básica, bem geral, de como a gente vai trabalhar essa região, que é uma região extremamente importante, tá? Ah, copia aqui primeiro, depois você vai, senão você perde. Aí eu já deixo isso aí. Vamos lá. Anota aí conosco. Ô, Luciano, Oi. que página que é? Não, é só o caderno agora. Tá bom. Não, vocês vão ficar atrasados. Acompanha comigo aí.
Deixa eu ver se tem 9 aqui. Tentando resumir. Mas com essa falação tá difícil. Eu estou fazendo de cabeça, estou copiando de lugar nenhum, mas está meio tenso. Vou tentar começar de novo aqui. Vamos lá. Uma explicação desse tamanho já não, eu esqueci o que eu ia falar. Isso aí. Vamos lá. Vamos fingir que nada aconteceu e vou chegar do zero aqui. Vamos lá. Se tratar de um fenômeno natural, não é possível acabar com o mesmo.
Bom, então anota essa parte aí para mim, para poder explicar essa introduçãozinha. Tem bastante coisa importante para a gente citar nessa introdução. Então vamos lá. Tá bom. Oi? Depois de? Ditado pelos currais eleitorais. Currais, de nada. Eu estou olhando lá para cima, você está aqui embaixo. Dô, lá no João Gabriel, Dô. Eu gosto dele. Sério, não foi não. Eu queria ver se o Pereira faz isso com você uma vez. Fazer o quê? Ele já caiu em cima de mim. Quem? Pronto, pessoal? Posso clicar? Beleza? Hoje está na promoção. Pede, ganha ou não. Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre a região Nordeste. Eu vou fazer essa introdução com vocês. Prestem muita atenção nessa introdução, que depois ela vai ajudar a gente a entender as sub-regiões, os problemas que acontecem em cada uma delas. Aqui a gente vai estar trabalhando a ideia mais conceitual mesmo, né? Do que é o Nordeste, como ele é visto, e principalmente dos problemas que afetam essa região, que é uma região extremamente importante para o país. Vale lembrar, gente, que foi pelo Nordeste que começou a nossa ocupação e o nosso povoamento, né? O primeiro lugar onde os portugueses aqui chegaram é hoje a área que é o sul da Bahia,
a região de Porto Seguro, né? Mais precisamente ali na área chamada de Santa Cruz Cabralha. Então, a nossa ocupação, o nosso povoamento e a nossa formação inicia-se pelo Nordeste. Isso por si só já daria à região um status histórico muito importante, mas não fica apenas por aí. O Nordeste é aquela região que foi durante muito tempo e continua sendo uma região bastante discriminada no contexto socioeconômico do país e que, infelizmente, ainda é utilizada de maneira bastante irregular e triste, né, por parte de, não de todos, mas de uma boa parcela da classe política. Bom, o primeiro detalhe importante com relação ao Nordeste é que trata-se da região brasileira com o maior número de estados. Nós temos 9 estados dentro da região Nordeste, eu listei eles aí para vocês. Então, nenhuma outra região tem tanta população quanto o Nordeste. E é a segunda mais populosa. Eu não coloquei para vocês, mas em população absoluta, o Nordeste só tem menos pessoas do que o Sudeste brasileiro, né? Que é a região que a gente vive. Então, trata-se de uma região bastante fragmentada em termos geopolíticos, né? Vários estados compondo o Nordeste brasileiro e uma área de grande população, né? De concentração populacional. Só que, com o passar do tempo, o Nordeste ganhou um apelido, cara, que não é muito legal. Eles costumam chamar carinhosamente, se é que pode se dizer assim, o Nordeste de região problema. Esse apelido ele foi dado, né, ou essa alcunha foi dada por conta da qualidade de vida da maior parte da população nordestina. Infelizmente, a gente vai ter no Nordeste indicadores socioeconômicos que derrubam a região quando a gente fala em qualidade de vida. Então, infelizmente, hoje, dentre todas as outras regiões brasileiras, o Nordeste é que apresenta a maior taxa de analfabetismo. Tem lugares no Nordeste que essa taxa passa de 30%, né? Uma alta mortalidade infantil, proporcionalmente a região do Brasil em que mais temos mortes de crianças com menos de 1 ano de idade. A gente vai entender o porquê, né? A expectativa de vida é menor no Nordeste também, a média de anos, né, que uma pessoa vive, e a renda é muito baixa. O Nordeste é a região brasileira com a renda per capita mais baixa do país, ou seja, onde as pessoas são são pior remuneradas, recebem salários muitas vezes abaixo da média do salário mínimo. Então, isso é uma série de fatores, gente, que vão empurrando esses indicadores para baixo. E por que isso acontece, né? Qual é ali, ou quais são as questões que perpetuam essa situação tão complicada no Nordeste brasileiro? Eu falo quais porque são várias. E são esses fatores somados que levam a essa situação. Quer ver uma coisa que todo mundo já deve ter pensado ou acredita que seja? Quando eu falo assim, ó, seca no Nordeste, vocês acham que a seca atinge o Nordeste inteiro ou apenas regiões pontuais? O que vocês acham? O Nordeste inteiro é afetado pela seca, correto? Não está certo? Claro que está errado. Não, né? Não é. O Nordeste ele só é afetado pela seca no seu interior, que inclusive é a região chamada de sertão nordestino. As demais áreas não são afetadas pela seca. O litoral do Nordeste é chuvoso pra caramba. A região de transição entre o sertão e a Amazônia também tem bastante chuva. E a área que fica entre o sertão e o litoral chove também. Então, a única região que é afetada pela seca é a região do sertão nordestino. Então, quebra essa ideia, tá, gente? A ideia do mito da seca. Infelizmente, até vou colocar isso depois no final, porque eu esqueci de colocar para vocês. O mito da seca, ele fala que a região nordestina não se desenvolve por conta de ser afetado pela seca todos os anos. E não é verdade. Tem região nordestina que não sofre com esse fenômeno, tá? Então, por isso que a gente chama de mito. Mito é uma lenda, uma inverdade, tá? Bom, então olha o que eu coloquei para vocês. O Nordeste é afetado periodicamente pelo fenômeno da seca. Seca essa que vai atingir apenas o interior, o chamado sertão nordestino. Aí vem o primeiro grande problema e a primeira grande sacanagem que eles fazem com relação ao Nordeste.
Olha isso aqui, ó. Por se tratar de um fenômeno natural, não é possível acabar com o mesmo, mas sim amenizar os seus problemas. O que eu escuto, gente, de campanhas políticas, de planos mirabolantes de governos que se sucedem, de dizer assim, ó, se eu for eleito, eu prometo acabar com a seca. Cara, você não consegue acabar com a seca. O que você consegue fazer é amenizar os problemas que a seca traz. Tem alguém que é capaz de alterar o clima, o tempo? Não. Se eu chegar lá e falar assim, olha, ó, seguinte, ganhei para presidente, para governador, sei lá, a partir de amanhã não tem mais seca, falou? Não existe isso, gente. Fenômenos naturais, eles continuarão existindo. Só que no caso da seca, ela sim vai ser problemática, porque ela vai afetar a qualidade de vida das pessoas. Não tem água para os animais beber, não tem água para as pessoas consumirem, a agricultura não vai para frente, aumenta a miséria, a fome, a pobreza. Então, o que eu consigo fazer é criar mecanismos para que essa seca seja menos violenta e atinja menos as pessoas, né, impactando sua qualidade de vida. Certo? Então, olha que problemaço, cara. Por isso que eu acho importante fazer essa introdução. Por incrível que pareça, tem gente que usa disso para tirar proveito próprio, para se beneficiar às custas da tragédia alheia. Esses dois detalhes que eu vou comentar com vocês aqui, na minha opinião, são de uma crueldade sem tamanho. Primeiro, olha comigo aqui. Na ocorrência da seca, vão surgir problemas paralelos, como a chamada indústria da seca. Essa expressão vai aparecer muito para vocês quando vocês estudarem o Nordeste em todas as esferas, seja aqui no colégio. E ela leva uma ideia assim, meio complicada, né? Porque quando eu falo indústria, você imagina o quê? Produção. Agora, indústria da seca. Cara, alguém está produzindo seca? Não. Alguém está produzindo problemas que a seca pode trazer para se beneficiar disso. Olha o que eu defino a indústria da seca para vocês. Políticos e fazendeiros se beneficiam de verbas públicas. Então é assim. Se tem uma coisa que não falta no Nordeste, gente, é dinheiro. Tá? A região que mais recebe ajuda governamental é o Nordeste. Se um município está em situação de seca, ele declara calamidade pública e muita verba é destinada para lá. Só que acontece o seguinte, essa verba não vai para todo mundo. Ela fica concentrada nas mãos de alguns políticos da região, que beneficiam alguns fazendeiros, olha a jogada, porque através disso é possível criar o chamado voto de cabresto ou os currais eleitorais. Vocês vão entender agora, forma a ideia comigo, que é um pouquinho complicado. Eu sou, um exemplo, tá? Um determinado político da região Nordeste, de um estado qualquer. Eu consigo que libere uma verba grande para a região ali aonde eu vivo, que eu tenho meus votos, meus eleitores. Aí eu chego para um grande fazendeiro da região, que lá até hoje são chamados de coronéis, e falo assim para o cara, ó, eu tenho uma verba para destinar para cá. Vamos fazer o seguinte, eu vou mandar aqui para a tua região, você pega esse dinheiro, faz aí algumas melhorias nas suas terras, só que em troca, eu quero que você consiga votos para mim, tá? Que você tenha ali pessoas que vão votar em mim na próxima eleição. Isso é chamado de curral eleitoral, que vai gerar o chamado voto de cabresto. Alguém sabe aqui o que é um curral? Curral. Exato. Curral é onde você usa para guardar o gado. Então, por exemplo, tem muita propriedade, sítio, fazenda, que você solta o gado durante o dia, ele fica solto, pastando ali, né? Se alimentando. À noite você recolhe o gado e fecha dentro do curral. No outro dia você faz o mesmo processo. Pararam para pensar na gravidade do negócio? O eleitor é tratado como bicho. Porque formar currais eleitorais é você separar áreas onde aquelas pessoas vão votar em você, obrigatoriamente. E por que elas vão votar em você de maneira obrigatória? Por causa desse cara aqui, ó, voto de cabresto. Alguém sabe o que é cabresto?
Quem já ouviu falar? Alguém já ouviu falar o que é cabresto? Exato, muito bem. Bom, para quem já andou de cavalo, bom, Linda, é o seguinte, ó. Cabresto é o que você usa. Pronto? Cabresto é o que você usa para guiar o cavalo. Então, se eu viro para a direita, ele vira para a direita. Se eu viro para a esquerda, ele vira para a esquerda. Eu vou guiar através do cabresto. Para quem já soltou pipa, os meninos, cabresto é aquela parte que você amarra a linha na pipa para poder conduzir ela no ar. Então, ela dá o destino, ela dá a direção. Ela dá o destino, ela dá a direção, né, de algo. E aí vem o seguinte, presta atenção, gente, isso aqui não está explicado aí, depois eu vou perguntar isso para vocês, aí complica. O voto de cabresto é assim. Chega na época da eleição, o coronel, o patrãozão lá, chama os eleitores e fala, olha, é o seguinte, vai ter eleição e eu quero que vocês votem em tal pessoa. Certo? Tá. Obrigam, não é combinado, não. E sabe o que eles fazem com as pessoas? Olha que sacanagem. Eles falam, ó, me dá teu título de eleitor. Eu vou anotar teu nome, número do teu título, a zona e a seção eleitoral que você vota. E depois da eleição, eu vou conferir se você votou no candidato que eu pedi. Primeiro, tem como fazer isso? O voto é secreto. Não vai aparecer lá, Luciano votou no Zé. Não aparece isso. Aparece sim, a seção que eu votei e tal, mas não mostra em quem eu votei. Só que aí, olha como é que um problema puxa o outro. O que eu coloquei aqui para vocês? Duas coisas aqui vão fazer com que os caras fiquem com medo. Primeiro, a maior parte da população é analfabeta. Gente, quanto mais analfabeta, mais ignorante for a população, mais fácil é de controlá-la. Qualquer mentira torna-se uma verdade. Então você chega para essas pessoas e fala, eu vou conferir em quem você votou, o cara acredita. Ele acha que realmente isso vai acontecer. E como a pessoa ganha muito mal, precisa daquele dinheiro para sobreviver, por causa da baixa renda, ele fala, eu não vou arriscar. Então eu vou votar em quem o patrão está pedindo para não ser mandado embora. E é essa ameaça que eles fazem também. Se o fulano perdeu, eu te mando embora. Certo? Então tá vendo como o negócio é complicado? E aí vai perpetuando. Sempre aquele mesmo candidato vai ganhar, sempre ele vai ajudar as mesmas pessoas, e a maioria da população vai ficando o quê? Empobrecida e para trás. Essa é a indústria da seca, tá vendo? E aí tem uma frase que eu adoro, que eu gosto muito, tem um cara que ele fala que o que divide os ricos e os pobres no Nordeste não é a seca, mas sim a cerca, que separa os ricos dos pobres. E faz sentido, né? Quando você olha para o Nordeste com esses exemplos que eu dei para vocês, aí sim a gente vai perceber o quanto isso é complicado, tá? Bom, deu para entender o porquê que é chamado de região problema, o que é a indústria da seca e a formação dos currais? Tá. Para a gente fechar, no mesmo título aí da introdução, tem mais 2 pontinhos para a gente colocar, que é o mito da seca e tirar a ideia de que o Nordeste todo seja essa pobreza que a gente falou aí para vocês. Então, na sequência mesmo, anota aí para mim, ó, rapidinho, só para eu fechar. Vai, corre lá. Não, mas aqui não tem essa ordem, não. Não tem essa obrigatoriedade, não. Vamos lá. Banheiro é mais importante que água. Anota aí.
Quer seca essa de Vamos lá. Pronto? Ok. Foi o quê? Hum. Bom, hein? Eu vi uma vez, tempo atrás, um cara que tentou transportar uma vaca num Gol. Não deu muito certo. A polícia parou ele. Deu ruim. Vou explicar e você vai, tá? Pessoal, então presta atenção aqui, só para explicar essa parte, eu encerro com você. Então, ó, olha aqui para mim, rapidão.
Para a gente fechar essa introdução, 2 pontos são importantes aqui, ó. Presta atenção. O primeiro deles, o mito da seca. O mito da seca, ele contradiz uma ideia de que o Nordeste inteiro seja atingido por esse fenômeno natural e cíclico, né? Que é a seca. Então, por exemplo, muita gente acredita assim: se o Nordeste inteiro é atingido pela seca, não tem o que fazer, né? Então, investimentos em qualquer área que se faça ali não vai para frente, atividades agrícolas, turísticas, comerciais, econômicas em geral, podem encontrar na questão da seca um entrave muito grande. O que não é verdade, tá, gente? A seca, ela atinge regiões pontuais. Ela vai estar muito presente no Nordeste, só no sertão. A gente vai ver isso aí depois. Inclusive o porquê que ela chega até lá, tá? Outra questão importante é o seguinte: o litoral do Nordeste é uma região que ela está totalmente fora desse conceito de imaginar o Nordeste como uma região pobre. Tem faixas litorâneas do Nordeste que são muito mais desenvolvidas do que algumas áreas aqui do Centro-Sul. Claro que isso vai trazer uma série de problemas também, né? Mas acaba sendo ali né, uma questão que vai quebrar essa ideia de pobreza extrema no Nordeste. O crescimento das cidades litorâneas nordestinas trouxe uma série de problemas para elas. Favelização, violência, né? Tanto é que as cidades mais violentas do Brasil, ao contrário do que muita gente pensa, não são São Paulo e Rio de Janeiro, e sim Maceió, Fortaleza, cidades que têm índices de criminalidade muito altos por causa de uma urbanização desordenada que aconteceu na região nos últimos tempos. Correto? Tranquilo? Todo mundo conseguiu anotar aí? Então tá. Pode ir lá, querido. Vai lá. Aproveita. Certo? Pessoal de casa, termina de anotar aí para nós rapidinho. Pessoal daqui que já conseguiu terminar, pode guardar o material. A maioria já guardou, né? Enfim. Foi ótimo, graças a Deus. Bom, pessoal de casa, quem já for terminando de anotar, já pode ir saindo aí, tá? Que aí na próxima aula eu sigo daí para frente, tá bom? Um abraço e até lá. Até a próxima aula. Tchau, tchau.